Oi, pessoal. Então, algumas turmas, eu passei algumas atividades nas aulas assíncronas, não foram em todas. Essas aulas foi lá num sábado, dia 3, e daí eu passei para algumas turmas e outras não. Então, eu tô gravando a correção dessas atividades, tá? E eu vou postar essa semana como aula assíncrona. E daí, para as turmas que eu não dei como atividade, fica como exemplo. Aí vocês façam essas atividades, copiem elas, eu vou mandar os PDF também, né? Vocês vão copiar essas atividades e vão resolver e depois acompanha a correção aqui já como exemplinho também, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, a primeira atividade diz assim: sejam 3 resistores de resistência 2, 3 e 1 ligados em série e alimentados por uma bateria de 12 volts. Então, o que eu tenho aqui é um circuitinho, deixa eu pegar outra folhinha aqui, para não ficar muito apertado aqui as minhas atividades, né? Então, essa é a número 1, eu tenho uma associação em série com 3 resistores, né? Aqui tá o ponto A, aqui tá o ponto B. Esses resistores são 2 ohms, 3 ohms e 1 ohm, que é o que tá dizendo ali. E eles são alimentados por uma bateria de 12 volts. Todo o circuito tem 12 volts. Aí, aqui na letra A, ele está pedindo a corrente do circuito. Quando fala a corrente do circuito, é a corrente total, que passa em todo o circuito. Então, eu quero o I total. Esse I total, eu consigo calcular, porque eu tenho a minha DDP total, e eu quero o I total. Mas aí, aqui, ó, eu preciso do REC. Mas é facinho calcular o REC aqui. Como é que eu vou calcular o REC numa associação em série? Eu vou somar o 2, mais o 3, mais o 1. Então, o meu REC fica sendo 6 ohms. Aí, aqui o meu U vai ser 12, o meu REC vai ser aquele 6 que eu calculei, e o meu I total vai ser, eu dividi o 12 pelo 6, que vai dar 2 ampere. Calculei a letra A. A letra B está pedindo a DDP em cada resistor. Então, aqui eu vou ter um R1, ó, o meu R1, aqui eu vou ter meu R2 e aqui eu vou ter meu R3. Essa minha DDP, essa minha corrente, desculpa, que tá chegando aqui de 2 ampere, é a mesma aqui, que é a mesma aqui e é a mesma aqui, porque em série a DDP é a mesma. Então, em cada um dos resistores, eu conheço o resistor e a corrente que está passando. Então, a minha DDP 1 vai ser o meu R1 vezes a minha corrente 1. A minha DDP 1 vai ser 2 vezes 2, que é a corrente, que vai dar 4 ampere. A minha DDP 2 vai ser o meu R2 vezes a minha corrente 2. A minha DDP 2, então, vai ser 3 vezes 2. A minha DDP 2 vai dar 6 ampere. E a minha DDP 3 vai ser o meu R3 com a minha corrente 3. A minha DDP 3 vai ser 1 vezes 2. A minha DDP 3 vai ser 2. Opa, eu tô botando ampere, é volts aqui, gente, ó. Volts. Se eu somar o 4 com o 6 com o 2, que são as respostas aqui, eu tenho que ter aquele meus 12 volts lá do início. E deu, né? 12 volts. Essa era a primeira atividade. Na segunda atividade, eu tenho esse aqui, ó. Esse resistor aí, esse circuito. Dada a associação abaixo, né? Determine a letra A resistência equivalente. A resistência equivalente desse circuito. Então, o que eu vou fazer? Eu tô observando aqui, olhando, né, que a minha corrente vai passar aqui, vai chegar aqui a minha corrente, e aqui ela vai ser dividida em 3 partes. Vai uma parte lá pro 6, outra parte vem pro 13 e outra parte vem pro 6. Então, eu tenho 3 correntes que estão divididas aqui. Então, eu sei que quando a corrente se divide é paralelo. Muito bem, então vou ter que calcular essa associação toda aqui e ela está em paralelo. Eu vou ter que analisar quais das possibilidades eu vou fazer para calcular esse REC em paralelo. Eu, Suelen, estou observando que aqui eu tenho um resistor valendo o mesmo daqui de baixo.
Então, eu vou juntar esses dois aqui primeiro, vou fazer uma associação em paralelo desses dois. Observa o quê? Que esses dois resistores são iguais. Se esses dois resistores são iguais, eu posso usar aquela regra do valor dividido pelo número de resistores. Então, são 6 dividido por 2, que vai dar 3 ohms. Esse circuito agora, ó, eu vou redesenhar ele. Esse 3 é o 3 que eu achei, mas tem um outro 3zinho ali, ó. Aí, agora de novo, ó. Então, eu também posso aplicar a mesma fórmula. O valor dividido pelo número, que vai ser 3 dividido por 2, que vai ser 1,5 ohms. Então, calculei ali a resistência equivalente. Vocês viram? Ó, eu não preciso pegar na sequência, eu pego onde eu enxergo para ficar mais fácil. Se vocês quisessem, vocês poderiam fazer exatamente a mesma coisa com R1 e R2, ou fazer a soma invertida, como eu digo. Então, não importa. Isso aqui é a resposta da letra A, tá? Resistência equivalente. A DDP em cada resistor. Bom, aqui está perguntando a DDP em cada resistor. O que eu sei quando a gente tem DDP? Essa DDP em cada resistor vai ser 6 volts. Por quê? Porque em paralelo as DDP são todas iguais. Então, a DDP em paralelo é igual. Então, o meu U1 é igual ao meu U2, que é igual ao meu U3, e todos são iguais ao U total, que dei ali no exercício, valendo 6 volts, né? Então, essa DDP em cada resistor é a mesma, tá? Aí, depois aqui tá perguntando a corrente do circuito. Vamos fazer aqui na folhinha agora. A corrente no circuito. Essa corrente no circuito, eu posso fazer ela calculando o quê? O REC e o meu U invertido, tá? Então, aqui, ó, na letra C, eu quero a corrente em cada resistor. Muito bem, vamos fazer esse daqui primeiro, né? Corrente em cada resistor. Então, aqui eu tenho R1, R2 e R3. Tenho o valor do R e eu sei que a DDP em todos eles é a mesma. Então, o U1 é igual ao meu R1 vezes o meu I1. Vai ser 6, 6 e 1. O meu I1 vai ser 1 ampere. 6 do resistor e 6 da minha DDP, que é igual em todos eles. O meu U2 vai ser o meu R2 vezes o meu I2. O meu U2 é 6, o meu R2 é 3 e o meu I2 vai ser o 6 dividido por 3. O meu I2 vai dar 2 ampere. E o meu U3 vai ser igual ao meu R3 vezes o meu I3. O meu U vai ser 6 também, o meu R também é 6. E o meu I3 vai ser o 6 dividido por 6, que vai dar 1 ampere. Muito bem, calculei a corrente em cada resistor, tá ali, todas elas, né? Na letra D, eu quero que vocês calculem para mim a corrente da associação. A corrente da associação é a corrente total. E a corrente total é eu somar todas elas. Vai ser o meu I1 mais o meu I2 mais o meu I3. A minha corrente total vai ser 1 mais 2 mais 1, que vai dar 4 ampere. Se vocês não quiserem somar, ou caso não peça a corrente em cada um e pede a corrente só da associação, vocês podem fazer que o meu U total é igual ao meu REC vezes o meu I total. O meu U total é 6, o meu REC é 1,5 e o meu I total? O meu I total vai ser o 6 dividido por 1,5, que vai dar também 4 ampere. É um outro modo de calcular, né? A DDP, desculpa, a corrente do circuito, se eu não quero as correntes parciais. Muito bem, esse outro aqui. Aqui eu tenho um outro resistor, né? Que diz, outro exercício que diz que eu tenho 2 resistores e eles estão associados, né? Em série. Como é que eu sei que eles estão associados em série? A corrente está saindo aqui, vai fazer o contorno, vai passar por este 6, obrigatoriamente tá passando por esse 2 também, por esse R, né? Direto, ó, direto. E depois volta e sai aqui. Eu sei o valor de um resistor, né? Não sei o valor desse R e
sei o valor da DDP total, que estão ligados na bateria, essa DDP é a DDP total. Muito bem. Sabendo que a potência total dissipada do circuito é 6 watts, determine. Então, essa potência é a potência do circuito, tá? É a potência total, não é a potência em cada resistor. A corrente que percorre o circuito. Bom, na letra A, eu quero saber a minha corrente total. Eu tenho a minha potência total, essa potência total é de 6 watts, e eu tenho a DDP total, que é 12 volts. Para eu juntar essas três letrinhas numa única fórmula, eu tenho o π. Lembram do π? A minha potência é 6, a minha corrente que eu quero saber, e a minha DDP vai ser 12. Então, a minha corrente vai ser 6 dividido por 12, que vai dar 0,5 ampere. Bom, esse 0,5 é a nossa corrente total, mas como esse circuito está em série, aqui eu também vou ter a minha corrente valendo 0,5 ampere, e aqui eu também vou ter 0,5 ampere, o meu I. Lembram, né, que o I é o mesmo em todo o circuito. Muito bem. Aí depois, o que está pedindo aqui? O valor da resistência R. Eu quero saber quanto vale esse R. Muito bem. Para eu saber quanto vale esse R, eu preciso pelo menos, então, saber quanto de DDP está vindo para cá e para lá. E tem como eu descobrir só quanto está vindo para cá. Então, aqui eu vou fazer o 2, vale o meu R2 vezes o meu I2. O meu U2 vai ser 6 vezes 0,5. O meu U2 vai dar 3 volts. Bom, se desses 12 vem 3 para cá, quer dizer que aqui fica 9, né? Vai ser o que sobra, ó, esse cara aqui vai se dividir um pouco para cá e um pouco para cá. Aqui eu consegui calcular, o meu U2 vale 3. Se eu tenho 12, eu venho 3 para cá, quer dizer que 9 ficam aqui. Então, aqui, o meu U1, o meu RU1 e o meu I1 vai ser 9, o R que eu estou procurando, e o 0,5. O meu R vai ser 9 vezes 0,5. Então, o meu R vai ser 9 vezes 2 dividido por 1, que é o 0,5, vai dar 18 ohms, tá? 18 ohms. Calculamos também a letra a número 3. Aqui neste circuitinho, tá? É um circuito que tá ligado em paralelo. Eu sei disso porque a corrente sai aqui, quando chega ela pode vir para o meu resistor de 12 ou descer para o meu resistor de 36. Se eu tenho opções de trajeto, ela está ligada em paralelo. Muito bom. Uma fonte de tensão e 2 resistores. Calcule a corrente total fornecida. Então, se eu tenho a minha DDP total, né? Se eu tenho a minha DDP total, se eu tiver o REC, eu consigo calcular o meu I total. Esse cara que eu tenho é 72. O REC eu não tenho para poder calcular isso aqui, mas eu consigo calcular o REC ali. Aqui eu tenho 2 resistores associados em paralelo. Então, eu vou ter 36 vezes 12 dividido por 36 mais 12. 36 vezes 12, estou sem minha calculadora aqui, vai 1, 6, 7, 72, 6 e 3. Isso daqui dá 2, dá 13, vai 1, dá 4. 432, é isso, ó. Dividido por 48. Agora ferrou. Vamos chutar que isso daqui deu umas 9 vezes. Vamos fazer 48 vezes 9, 9 vezes 8, 72. Vão 7, 36, 36, 36, 36, 37, 8, 9, 40, 41, 42, 43. Gente, chutei certo. Olha ali meus continhos, ó. Então, isso aqui vai dar 9. O meu REC deu 9. Vou colocar o 9 ohms ali, né? Vocês viram? Fiz todas as continhas ali. E o meu I total. Então, o meu I total vai ser 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 dá 8 ampere. É só o que tá pedindo aqui, então acabou o exercício. Muito bem. Isso aqui na nossa primeira folhinha aqui. A próxima folhinha de atividades vai ser esta daqui, ó, tá? Este circuitinho aqui, que está em paralelo.
Também sei que está em paralelo, porque a corrente chega aqui, vai para cima, para frente ou desce. Tranquilo também. Primeira coisa que a diferença de potencial entre os pontos A e B é 36. Então, eu sei que meu U total é 36 volts. Como eu sei que estamos em paralelo, o meu U1 vai ser 36 volts, o meu U2 também vai ser 36 volts e o meu U3 também vai ser 36 volts. Isso daí, por mais que eu não precise, eu nem sei o que está pedindo nas outras, eu já vou deixar anotadinho que são todos o mesmo valor, porque estão em paralelo. Qual a resistência equivalente da associação? Muito bem, eu vou fazer a associação de 2 em 2, eu vou usar aquela fórmula do R1, R2 duas vezes. Eu vou pegar os múltiplos também, porque eu acho mais fácil, tá? A gente já conversou sobre isso. Dá para pegar esse com esse, esse com esse. Eu vou pegar primeiro, ó, o 12 com o 4. Vou fazer o 12 com 4. Vai ficar 12 vezes 4 sobre 12 mais 4. Vai ficar 48 por 16. 48 por 16 deu 3. Então, eu associei esses dois e ficou um 3. Agora, eu vou fazer o 3 que deu de resposta com aquele 6 que ficou lá. Vai ficar 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, que vai dar 18 dividido por 9, que vai dar 2 ohms. Então, a resistência equivalente é 2 ohms. Muito bem. O valor da intensidade da corrente elétrica total. Eu quero o I total. Ele não está pedindo, ó, ele pediu depois as correntes parciais, então eu tenho que fazer o I total primeiro. O meu U total vai ser igual ao meu REC vezes o meu I total. O meu U total é 36, o meu REC é 2, o meu I total vai ser esse 36 dividido por 2, que vai dar 18 ampere. Muito bem. Na letra C, eu quero saber qual o valor da corrente que passa no resistor D6. Eu quero saber a corrente aqui. Então, eu quero saber a minha corrente no resistor 2. Então, meu U2, R2 e 2. Esse cara vai ser 36, esse cara vai ser 6. No meu I2, vai passar uma corrente de 36 dividido por 6, que vai dar 6 ampere. A letra D. Na letra D, eu quero saber qual o valor da corrente que passa no D12. Então, vai ser o meu U3, o meu R3, o meu I3. Vai ser 36, 12 e 3. 36 dividido por 12 vai ser igual ao meu I3, que vai dar 3 ampere. E depois, qual a corrente que passa no D4? Então, na letra E, eu quero o meu U1, R1 e I1. Então, aqui vai ser 36 dividido por 4, igual a I1. I1 vai ser igual a 36 dividido por 4, que vai dar 9 ampere. Se eu somar esse 9 com esse 13 com esse 6, dá aqueles meus 18 lá, que era a minha DDP, a minha corrente total do circuito, né? Muito bem, vamos para o último aqui. Aqui. Essa aqui é uma associação que não está nem em paralelo, nem em série, tá, gente? Ela é uma associação que a gente diz mista, tá? Essa associação mista aqui... Tá meio desfocado aqui. Muito bem. Essa associação que está mista, a gente tem que cuidar como que a gente vai resolver esse circuito aqui. Quando eu estava explicando para vocês, eu disse que tem duas maneiras. Ou a gente começa de dentro do circuito para fora, ou a gente começa do final para o início do circuito. Esse é um circuito que a gente começa de trás para frente, tá? Porque a corrente, ela entra aqui, ela vai fazer todo o contorno e ela vai sair aqui. Muito bem, quando ela chega nesse cara aqui, que a gente chama de nó, ela pode vir para esse resistor de 100, para esse fio que tá o resistor de 100 e de 500, ou ela pode descer para esse resistor de 1200. Então, aqui eu sei que ela está em paralelo. Só que eu só posso resolver esse circuito em paralelo, essa parte aqui que tem paralelo, quando esse fio aqui tiver apenas um resistor. E eu observando, eu vejo que esse cara aqui tem 2 resistores. Então, daqui até aqui, ó, eu tenho que analisar esse fio agora aqui. Se esse fio tá ligado com dois resistores nele, então isso aqui, ó, antes de tudo é uma série. Então, vou ter que resolver essa série. Como é que a gente resolve uma série? Vai ser 100 mais 500, que vai dar 600 ohms. Aí, a gente desenha de novo o circuito pra gente não se perder.
Ó, esse circuitinho aqui vai ser os 1.200 que estão aqui, aqueles dois ali que viraram 600. Ainda tem um 200 lá em cima e um 200 aqui embaixo. Agora, a minha corrente naquele nó pode vir para cá e pode vir para cá. Aí, eu vejo que eu tenho um resistor um fio em cada resistor. Então, agora eu posso fazer o paralelo desses dois. Que daí eu vou fazer aqui, ó, 1.200 vezes 600 dividido por 1.200 mais 600. Isso daqui, 4 zerinhos. E aqui vai ser 18 zerinhos. 18.800. 2 zerinhos com 2 zerinhos. Isso aqui a gente vai dividir, né? E vai dar 4. Então, aqui vai dar 400. Esses dois aqui, eu fiz ali a associação entre eles em paralelo, né? Agora, ele sumiu. Isso tudo aqui sumiu e virou só aquele 400 que a gente achou. Ali eu tenho 200, aqui eu tenho 200 também. Então, a corrente vai entrar aqui, passar pelo 200, passar pelo 400 e sair no D200. Ela não tem outras opções. Então, vai ser uma série que vai ser igual a 200 mais o 400 mais o outro 200, que vai dar 800 ohms. E acabou. Esse esse valor é o valor da resistência equivalente da associação, que é o que está pedindo nesse exercício. Tá? Então, esse videozinho aqui fica um reforço, né, de todas as associações. Tem série, tem paralelo, tem essa última aqui que é mista. Tá? Eu gostaria que vocês copiassem no polígrafo, no caderno, tentassem entender, e qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Beijo para vocês.